E aí, nesse cenário, como é que um produtor pode reduzir o risco dele? Aí existem uma série de ferramentas, existem a própria venda a termo. Então, a grande dificuldade hoje, maior que eu vejo no interior, é o produtor saber exatamente como que é a formação de preço do grão. Ele leva em Uhum. consideração Bolsa de Chicago, prêmio de exportação, taxa de câmbio no Brasil e a logística interna. Ele conhecendo essas quatro principais variáveis, ele consegue criar estratégias de comercialização baseada no diferencial de base, conhecido também como basis. Então, se o basis indica a venda, existem opções de venda a termo, ou venda futura, ou algumas outras estratégias que ele pode fazer no próprio mercado físico, sem ir para a bolsa, sem ir para nenhum derivativo financeiro, fazendo a gestão pelo próprio diferencial de base. Agora, se ele acredita que é o momento de vender ou não vender, mas ele está inseguro, aí ele pode ir para a bolsa e existem contratos futuros, existem opções, existem a B3 aqui que pode ajudar na taxa de câmbio, a Bolsa Chicago diretamente, que é muito fácil, hoje é muito barato. E existe ainda um preconceito que o hedge é caro, mas R$ 3,50, R$ 4 por saca já é possível montar posições de seguro, tanto para alta quanto para baixa. A maior dificuldade não é nem tanto as ferramentas, é entender o cenário e Uhum. avaliar o ponto certo para decidir qual que é a melhor maneira de comercializar. Mas agora com essa alta da Selic também, o custo do hedge aumentou, né? Do hedge cambial, né? Então, essa conta aí, como é que o produtor está vendo? Como é que vocês estão vendo isso? Depende o lado, né? Porque se ele for fazer uma proteção de alta, utilizando, por exemplo, contratos futuros, esse custo ainda não sofreu nenhuma alteração. Se ele for utilizar opções, aí sim, as calls ficaram mais caras, né? Mas, em compensação, as puts ficaram mais baratas, então depende o lado que ele vai operar. Então, hoje, no fringir dos ovos, teve pouca modificação para o produtor. Agora, para quem é um participante de apenas um dos lados, aí realmente esse custo ficou um pouco maior. E Vicente, falando de café, eu acho que essa é uma cultura interessante, né? Eu estou aqui tomando café todo santo dia para acordar. E é interessante como no Brasil, no passado, já foi muito importante, era a nossa das principais pautas de exportação, se não a principal, lá no início do século passado. E eu lembro daquelas medidas, assim, esdrúxulas do governo Vargas de queimar sacas de café para regular a oferta. Acho que felizmente a gente não está mais nesse momento. Mas ainda assim a gente tem os estados regulando essa oferta bastante, né? O Ale falou das reservas da China, que eles também usam isso para tentar regular preço. Mas para commodity soft, assim, elas são mais perecíveis, então esses estoques de reservas não conseguem manter por muito tempo, né? Como é que vocês conseguem medir essas reservas na China e a utilização delas? Como é que isso se dá na prática? Hoje, a questão do café, o contrato futuro mais utilizado é o da SI, o contrato KC, e dentro da SI você consegue ter a relação de estoques certificados, né? Então, os cafés têm certificado. Então, você já sabe a origem e qual é o warehouse, qual é o estoque, né? O armazém. O armazém. Que vai ser recebido esse café. Então, por ali você consegue ter uma noção de o quanto aqueles armazéns estão estocados ou o quanto não estão, da velocidade de redução e da velocidade de chegada. E, como você comentou, o café, ele realmente é uma commodity soft muito diferente do que a gente comparar, por exemplo, com um milho, com uma soja, porque ali existe até uma possibilidade de agregação de valor muito diferente do que é a soja. Se você coloca uma soja que não seja transgênica, faz ali uma certificação daquela sua propriedade rural, realmente existe um prêmio adicional ao valor da commodity. Mas já no café, tem tanta variedade de tipo de bebida, da qualidade do grão, tamanho do grão, tudo isso acaba modificando o preço daquela commodity. Então, o café realmente tem muita particularidade comparado, por exemplo, com até o mesmo trigo. O trigo também é uma cultura que tem muita variação de preço, mesmo sendo, de repente, o mesmo talhão, você consegue ter variedade e qualidade diferente do trigo. Então, o café tem também bons pontos aí de particularidade. E aí, Ale, então, e esses estoques estratégicos na China, é possível mensurar eles? As informações são confiáveis? Porque, falando de China, a gente sempre tem essa dúvida, né?
Nós temos uma ideia que é estimado, né? Alguns órgãos da China, eles divulgam os dados, mas dizer que temos certeza do que está lá é mais estimativa do mercado. Então, nós monitoramos sempre o fluxo dos principais vendedores de produtos para a China, como que está o andamento das compras, e estimamos um estoque. Existem algumas regras, como a Agência Internacional de Petróleo, por exemplo, ele estimula que os países devem ter 90 dias uso de petróleo como estoque estratégico. Então, nós sabemos que a China está com menos do que isso pelas estimativas, não é certeza, mas pelas estimativas. E pelo próprio fluxo diário de compras, pela movimentação que nós vemos nas bolsas, a gente tem uma ideia que a China está ali com 15 dias de uso de estoques comerciais. Então, de soja, como ela está muito ausente das compras, nós começamos a monitorar os estoques, as estimativas de estoques nos portos chineses, não só do grão, mas de óleo de soja e de farelo de soja. A partir dali, a gente cria uma ideia, uma previsão de quando que a China pode voltar para a compra de determinado produto. Normalmente dá certo, porque o nível de informações hoje, com exceção da China, mas que os Estados Unidos, que a Europa, o próprio Brasil tem através dos órgãos oficiais, mas através de consultorias especializadas, como Stonex, a Refinitiv, Reuters, Bloomberg, são muito confiáveis essas informações, as estimativas elas têm dado um bom parâmetro para tomada de decisão. Agora, exatamente o que acontece na China, às vezes eu até duvido que o próprio governo saiba. Exatamente. É verdade. E aí, pessoal, estou bem na área. Gostaram desse corte do almoço grátis? Bom, para ficar ligado em todos os episódios do programa, faça sua inscrição aqui no YouTube. Assim você vai ser notificado sempre que houver um episódio novo, além de ficar por dentro de todos os conteúdos sobre o mercado financeiro que nós publicamos lá. Lembre-se, o conhecimento liberta.